Olá, paz do Senhor Jesus para todos os missionários, pastores, mulheres e homens de Deus que amam fazer missão na Europa. Se você está em qualquer lugar do mundo e deseja vir para a Europa, eu quero fazer aqui um vídeo sobre a situação evangélica na Espanha. Como tinha prometido nos vídeos anteriores, mostrar algumas informações acerca da necessidade da palavra de Deus e do nome de Jesus ser anunciado nesta nação tão grande, um dos maiores territórios geográficos da Europa. Na Espanha, o chamado Península Ibérica, antigamente era conhecido como a Terra dos Coelhos, muito tempo atrás, né? Porque a Espanha, ela nasceu no século XV, em 1492, mas é um dos países mais antigos do mundo, assim como Portugal. E um dado curioso é que a Espanha, antigamente, ela foi conquistada através dos romanos, daí veio a conquista, né? E também veio o latim, e veio essa mescla, né? Dos visigodos, dos árabes, durante 800 anos, conquistaram a Espanha. Por isso que a Espanha tem outros idiomas, dialetos dentro do próprio país, como o castelhano, como o galego, como o catalã e o basco. Por isso que Espanha é uma das línguas mais faladas no mundo. É a segunda língua mais falada no mundo, em questão de ranking internacional, de comunicação e também de falantes, é o segundo também. Espanha, para que você tenha uma ideia, existe 21 países que falam espanhol. Dentro desses 21 países, se reúne todos eles, tem pelo menos 500 milhões de pessoas. Você vê a importância desta língua, desta nação, que influenciou outros povos também. Então, se você deseja fazer a obra missionária, você precisa conhecer um pouco de cada país e de cada nação. Espanha o espanhol é a segunda língua mais falada na América Latina, principalmente na América do Sul, muitos países que falam espanhol, não é por acaso, né? E podemos analisar o seguinte, meus irmãos, o que é mais triste é que a Espanha faz parte da janela 10x40. E como falando de 10x40, você está vendo os territórios da Espanha aí, do norte a sul, e você vai analisar que muitos desses lugares existe um desafio missionário da palavra de ser anunciada, de o nome de Jesus ser conhecido, porque existe mais na Espanha 8.116 municípios. Não estou falando de cidade, estou falando de município. Dentro de município existe várias cidades, que não, dentro desses 8.000 municípios, existe 7.000 que não tem uma única igreja evangélica. Então, seja, você vê o desafio que é pregar a palavra na Espanha. A Espanha não chega a 1% de evangélico. A Espanha tem 70% de católico, 30% de ateus ou não religiosos e menos de 1% de evangélico. Então você vê a necessidade, a carência de pregarmos a palavra de Deus nesta nação tão grande e tão carente da palavra do Senhor. Eu quero que você me acompanhe até o final, porque eu vou mostrar aqui dados interessantes e também lamentáveis para você que deseja fazer missão na Espanha. Você precisa ouvir essas informações, amém? Vamos então falar acerca da Espanha e principalmente dos dados que foram apresentados pelo Ministério da Justiça espanhol e também pela Federação de Entidades Religiosas Evangélicas da Espanha, que é a FERED, que é muito importante analisar esses dados, principalmente pela FERED. O relatório semestral do Observatório do Pluralismo Religioso, que é o Ministério da Justiça, os locais de culto na Espanha, foi publicado no dia 23 de dezembro de 2017. Segundo eles, dizem que existe agora, até dezembro de 2017, mais de 4.045 templos evangélicos em toda a Espanha. Houve um crescimento consistente ao longo da década, apesar das dificuldades da crise. Eu lembro-me quando estava em 2006
a virar 2017 também, eu vi a dificuldade de muitos pastores para se manter ali financeiramente e também para pregar a palavra de Deus por causa da cultura espanhola, né? E vimos a crise também financeira e política dali, e vimos que muitos voltaram para o Brasil, brasileiros, muitas igrejas fecharam, também de todas as denominações evangélicas. Então, graças a Deus que agora em 2018, esse crescimento está melhor. Analisando também Damaris Playa, que é a coordenadora da base de dados da Federação de Entidades Religiosas Evangélicas da Espanha, que é a FERED, é um dado muito concreto, né? Quando falamos de FERED, você pode pesquisar na Espanha, hein, missionário? Procura saber o que é FERED. Eu lembro quando estava pastoreando na Espanha, todas as igrejas evangélicas precisam estar ligadas à FERED, que é uma coisa muito importante para você, que você vai precisar muito disso. Disse que existe 3.800 lugares de culto, uma ligeira diferença que ela conta, que ela explica, né? Então, ou seja, atualmente na Espanha existe pelo menos 3.800 templos, segundo a FERED, e segundo o Ministério da Justiça espanhol, 4.045 templos. O chefe do Centro de Evangelismo da Espanha, que é o Máximo Álvares, também registrou a tendência de crescimento não só consistente, mas em ascensão com figuras semelhantes pela FERED. Então essas três entidades analisam quase a mesma coisa, então os dados são muito bons. Baseado desde o dia que eu estive ali, tá melhor do que o ano 2006, certeza. Hoje o evangelho na Espanha está melhor, principalmente no tempo que eu estava em 2006. Hoje existe pelo menos mais de 6 novas igrejas por mês na Espanha. 82 por ano. Uma igreja e meia está sendo plantada na Espanha por semana. Cada semana, né? E a cada mês 6 igrejas. E por ano 82. Então, analisando isso, o que levou esse crescimento? Segundo Álvares, ele explica o seguinte: esses números continuam crescendo graças às iniciativas de plantação de igrejas que estão sendo realizadas por denominações, por igrejas, disse Álvares em uma entrevista no site de notícia online espanhol Protestante Digital. Ele disse que está um avanço. Mas eu quero dizer uma coisa para você: graças a Deus por isso, glória a Deus por este avanço, por esse crescimento de igreja, de plantação, de evangelismo, discipulado, de voluntários que estão ali na Espanha fazendo um trabalho tão difícil que para mim é um desafio missionário. Mas eu quero te lembrar uma coisa: missionário, pastor que me ouve do Brasil, do mundo, e principalmente você que está na América do Sul que fala em espanhol. Espanha e ainda está na janela 10 por 40, eu expliquei isso. E também na Espanha existe mais de 8.116 municípios, sendo que desses 8.000, 7.000 desses municípios não tem uma única igreja evangélica. A Espanha é um desafio missionário por não ter apenas 1% de evangélico em todo o país, sendo que quase 70% de católicos, 30% de não religiosos ou ateus e menos de 1% de evangélico, ou 0,7%. Eu quero dizer uma coisa para você que deseja fazer missão na Espanha, que almeja fazer a obra de Deus na Europa e que tem um chamado para este país. Esse país tem uma necessidade, mesmo com o crescimento atualmente nesse ano de 2018, a qual estou fazendo nessa data de maio, ainda há muita necessidade, ainda há muita carência, há muita discriminação e perseguição também na Espanha. As pessoas zombam de Deus. Quantas vezes eu vi nos jornais um autocarro escrito que não acreditava em Deus. Pessoas zombam de Deus dizendo, né, coisas terríveis. Então eu quero dizer para nós, meus irmãos, vamos avançar nessa obra, vamos orar para que Deus envie missionários. Você que não deseja ir para a Espanha, ore nas suas orações e com Deus em particular, para que o Senhor envie recursos para pastores, para
estratégias que muitos possam ter, principalmente na área do esporte, que é uma área que os espanhóis gostam muito, que é o futebol. Quem sabe eu vou fazer um outro vídeo, né, o segundo vídeo, para você analisar, porque esse vídeo, para não ficar tão grande, vou fazer outro para que você analise agora algumas dificuldades e costumes e tradição na Espanha que você tem, que é uma barreira para o missionário pregar a palavra de Deus. Mas agora eu quero dar esses dados da igreja evangélica na Espanha como desafio por fazer parte da janela 10x40, por ter mais de 7.000 municípios sem uma única igreja evangélica, com uma população de 45 milhões de habitantes, meus irmãos, quase 46 milhões. Então você vê quantas dessas almas estão perdidas aí, quantas pessoas estão morrendo sem Deus. Morreram só esse ano, 2018, até o mês de maio, mais de 150 mil. Quantas delas tiveram a certeza da salvação? Quantas delas ouviram o missionário pregar a Bíblia? Quantas delas ouviram a palavra de Deus verdadeiramente? Então, eu quero dizer para você, ore a Deus, para que Deus envie missionário, para que a igreja cresça, que Deus te abençoe, subscreva nesse canal, divulga esse canal, meus irmãos, que muita gente possa assistir, é o meu desejo em nome de Jesus, amém.